Amigos telespectadores da TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1, Rede Gazeta de Comunicação. O João Jorge em Revista inaugura hoje um novo quadro, Histórias de Sucesso. E abrindo a série Histórias de Sucesso, nós vamos receber um convidado muito especial. Um dos maiores e mais notáveis líderes da história de Montes Claros. Trata-se do ex-vereador Edmilson Magalhães. Edmilson Magalhães, nós queremos saber neste início aqui, o que levou você a entrar para a vida pública e você, qual o papel que a sua família desempenhou nesta sua entrada para a vida pública? Primeiro, respondendo aí ao porquê entrei na vida pública, a minha vida inteira foi servir, foi trabalhar em comunidade, foi trabalhar em associação, foi trabalhar em instituição filantrópica e entendia que a gente precisava entrar também para a vida pública, atendendo inclusive um convite de vários políticos locais para que eu fosse candidato a vereador. Fui candidato a vereador a primeira vez, quase fui eleito e fui a segunda sendo eleito. Mas é importantíssimo porque esse trabalho político, esse trabalho de representatividade, ele faz uma abrangência geral, você pode servir a sociedade como um todo, não uma sociedade local, não um bairro ou uma região. Então, como vereador, você abrange todo um processo, toda uma cidade. A família é o sustentáculo da nossa vida. A minha família sempre deu apoio total, integral às minhas decisões, às nossas decisões de estar na política. Era uma maneira da gente estar servindo e trabalhando melhor para a sociedade e sendo mais útil à sociedade. Porque é importante que a gente entenda o servir e o estar a serviço. Então, eu quero aqui, completei meus 45 anos de casado, tenho 2 filhos e 5 netos. Graças a Deus, a minha família tem sido o sustentáculo da minha vida, o meu apoio em todas as minhas decisões, que não são minhas, decisões de família. A gente é uma família muito junta, muito unida. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias pela família que tem. Então, a minha esposa, meus filhos, um beijo, um grande abraço. Nós sabemos, Edmilson Magalhães, que o Trevo da Real era uma das obras mais necessárias e no momento em que a administração Humberto Souto ainda não tinha decolado. Nós sabemos também da sua luta, porque ali muitas vidas se perderam naquele Trevo da Real. Era necessário uma revitalização daquele Trevo da Real. Como se deu essa luta? Na verdade, quando eu me propus a candidatar a vereador, eu era presidente da associação, coordenador de pastorais e movimentos, e eu cansei de ver, passando por ali, muitas vidas sendo ceifadas. E eu não entendia por que não fazia um projeto de mobilidade naquele espaço, por que não melhorava aquilo. Levei o projeto, o anteprojeto para o prefeito Humberto Souto. Ele me disse assim: nós estamos começando agora, eu não sei nem o que tem na prefeitura ainda. Eu falei: Humberto, uma vida vale muito mais do que essas preocupações. Vamos começar a obra. E ele determinou ao secretário de infraestrutura, na época, que era hoje o vice-prefeito Guilherme, aproveito e mando um abraço a ele, parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo realizado, e ele determinou ao Guilherme a execução da obra. E fez um contrato com a Exurb, para que a Exurb fizesse a obra. E foi uma obra que ia ser uma obra rápida, pequena, e transformou-se numa obra gigantesca daquela, mudando todo o aspecto urbanístico daquela região e melhorando em muito a mobilidade urbana. E mais importante, não tivemos mais nenhum acidente, nenhuma vida foi ceifada naquele local. Mas não parou por aí não, Jorge. Aquela região, ela estava paralisada no tempo. E eu levava, quando eu despachava com o prefeito, eu levava o problema, mas também apresentava soluções. E isso o vereador tem que fazer. O vereador, ele tem que ter essa consciência. Ele leva o problema, apresenta soluções, ajuda a encontrar a solução para resolver aquele problema da sociedade. Você, inclusive, tinha uma fala muito interessante que você dizia: vereador não faz obra, mas ele tem toda a condição de viabilizá-la, não é isso? Com certeza. O vereador, a função do vereador é legislar e fiscalizar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser o porta-voz da população para resolver os problemas
da população, que são as grandes demandas de urbanização, de mobilidade, enfim. Nós temos vários problemas em vários bairros na sociedade como um todo. E nós fomos levando e apresentando. Apresentando depois, eu me lembro aqui da Praça das Tilápias, aquele espaço ali hoje, que a gente chama Praça das Tilápias, que deu, por sinal, a ideia ao Paulinho Ribeiro, que nós hoje temos certeza que ele está olhando por nós, nosso saudoso Paulinho Ribeiro, deu ideia a ele também de fazer outros parques. E lá também nós levamos um anteprojeto, levamos para ele a ideia e transformou ali numa belíssima pista de caminhada, uma belíssima área verde, bem iluminada, bonita, bacana. Foi a segunda obra que o prefeito inaugurou em Montes Claros. Primeiro o Trevo da Real, segundo a Praça das Tilápias. E mais importante, teve mais ainda, teve a ponte, que nós estávamos isolados ali, o Sintra e o Santa Rita. Para você vir para o centro, você tinha que dar um contorno enorme para vir para o centro, você não podia vir em linha direta. Então estava lá vários bairros sendo prejudicados. Levei o problema e mais, a obra que eu estou dizendo aqui é da ponte da Rua Monte Plano, que já estava com toda a estrutura de ferragem pronta e estava sendo corroída dentro daquele esgoto. Levei o Guilherme, levamos o problema para o prefeito também determinou a execução e foi feita também. E teve mais outras coisas importantes ali na região. E na inauguração dessa ponte, o prefeito disse que ele iria trabalhar muito para fazer a urbanização, a canalização do Canal do Sintra. E realmente aconteceu, foi feito lá da avenida, lá do bairro Ipiranga, da Plínio Ribeiro, do Sarmento, aliás, até a Coronel Luiz Maia. E agora, se Deus quiser, esse ano ainda, o prefeito dará ordem para que seja feita lá a licitação e continuidade. Pelo menos eu estou dizendo isso porque eu ouvi dele próprio e ele fez esse compromisso com a comunidade e disse isso numa entrevista dia 30 de dezembro de 2020, na entrevista que ele deu a um canal de TV local. Antes de encerrarmos com a última pergunta, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você atualmente deu uma grande sacudida, uma grande virada nos rumos políticos da vida pública do deputado estadual Carlos Pimenta. Você, ao ser delegado por ele para poder assumir todo o movimento político dele, você acabou levando para o Carlos inúmeras lideranças. Como vem sendo realizado esse trabalho? Na verdade, foi uma honra, uma alegria muito grande para mim poder estar compondo a equipe de um deputado que tem um trabalho extraordinário a favor de Montes Claros e do norte de Minas. Carlos Pimenta, um nome leve, suave, sério, honrado, um cara que tem um trabalho extraordinário a favor da região. Então, o primeiro ponto foi ter avaliado esse trabalho dele histórico para que eu pudesse aceitar. Segundo ponto foi dizer a ele que eu precisava, de fato, dar uma mexida de tudo para que pudesse as coisas fluírem. Então, tinha que mudar toda a metodologia de fazer política, de fazer o trabalho político dele para a sua reeleição. Tivemos uma conversa muito boa, muito franca, e sugeri alguns nomes, inclusive, para o deputado, e ele prontamente aceitou alguns nomes. E hoje nós temos uma equipe espetacular, muitas lideranças, muitos vereadores estão no grupo do deputado Carlos Pimenta, ex-vereadores que fizeram um trabalho extraordinário, que, por sinal, perdeu a eleição, e está no grupo do Carlos Pimenta. É um deputado que veio e vai continuar escrevendo a sua história de sucesso. Por falar em perder a eleição, nós vamos fechar com essa pergunta. Edmilson Magalhães, você fez muito, fez história, escreveu a história política de Montes Claros como um dos melhores vereadores da sua história política. E ao final, você sofreu esse baque, você não ganhou a eleição. Você guarda alguma mágoa? Você tem alguma mágoa? Você guarda alguma mágoa por isso? Não, nenhuma. Porque quando a pessoa entra para a política ou entra para disputar uma eleição, ela entra para ganhar ou para perder. Então você tem que saber dividir as coisas. Então não tem mágoa nenhuma. Eu tenho só gratidão, muita gratidão, pelo prefeito Humberto Souto, pelos meus ex-companheiros de Câmara, pelos secretariados que me ajudaram muito, sobre a orientação do prefeito Humberto Souto. Então é só gratidão, nenhum ressentimento. Continuarei lutando, trabalhando a favor do povo de Montes Claros, naquilo que eu puder fazer. E que Deus possa abençoar a nossa cidade, possa abençoar os nossos dirigentes,
Estamos vivendo um momento muito difícil, tanto de pandemia quanto econômico, mas que Deus possa abençoar cada Montes Clarense, cada família Montes Clarense, cada pessoa Montes Clarense. Ele derrama suas bênçãos sobre cada um de nós. Este é Edmilson Magalhães e a sua magnífica história de sucesso, com os aplausos de todos vocês.